Começou agora. Que bom. Então, vamos lá. A gente usa a prática de começar pontualmente esse nosso encontro, que é uma iniciativa que nós lá na MT estamos fazendo. Lá na MT, não, aqui na MT, né? Porque agora tudo mudou. Então, a nossa versão virtual de comunicação. Essa live de hoje é a nossa última live dessa série que fizemos de 9 lives, né? Aproveitando essa situação toda de transformação digital acelerada que aconteceu. A gente escolheu uma série de temas e convidamos os nossos principais parceiros para debater e conversar sobre esses temas. Já conversamos bastante sobre a questão da cloud, sobre a questão da segurança de cloud, já conversamos sobre o acesso remoto, sobre gestão de identidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, já falamos sobre o OpenStack, ensino à distância open source, enfim, foram vários os temas que estão disponíveis em reprise, e hoje a gente pode dizer que a gente está trazendo o nosso tema raiz, que é um valor da MT, está sempre conectado com a área acadêmica, está conhecendo a fronteira, e na nossa experiência, essa fronteira traz muito resultado para a gente. Vou contar uma história para vocês, quer dizer, em 2012 nós fomos procurados pela Intel em função desse nosso processo de trabalho ser muito aderente aos nossos clientes e ser bastante orientado a desenhar uma solução específica para o cliente, né? Hoje a gente chama esse processo de Cloud Assessment, né? Onde a gente levanta todos os requisitos e trabalha as necessidades específicas do nosso cliente com um corpo técnico para isso. Então, a Intel identificou nesse nosso processo uma oportunidade de trazer uma tecnologia que também precisa dessa aderência total, que é a computação de alto desempenho, o HPC, né? Nessa parceria com a Intel nos forneceu um supercomputador, né? Esse supercomputador foi importado, instalado num dos nossos cases e treinou a nossa equipe para trabalhar. Desde então, a nossa equipe vem suportando todas as principais tecnologias e todas as virtudes que um ambiente dessa natureza tem. Como o principal derivativo dessa iniciativa foi uma aproximação imediata com o NACAD, que é dirigido pelo professor Álvaro Coutinho, né? Então, hoje a gente tem um convênio com a COP e a maior parte dos nossos problemas de HPC, que exigem uma abordagem mais científica, uma abordagem mais técnica, a gente divide com a equipe do professor Álvaro e com outras pessoas envolvidas. Então, eu vou passar a bola aqui para os nossos dois amigos aqui, o Marcelo, que é o gerente de tecnologia da AMT, mas antes disso eu vou pedir para o Álvaro, que é da COP, do NACAD, para que ele se apresente e fale um pouco do NACAD e um pouco da nossa parceria, como é que funciona a visão dele. O Marcelo também vai interagir com a gente bastante, no sentido da gente tentar trocar e apresentar para vocês o máximo dessa nossa experiência, os caminhos que a gente fez, os caminhos bem-sucedidos, mal-sucedidos, as oportunidades, e trazer isso para todos aí. Tá bom? Ok. Segue daí. Tá, pode deixar, obrigado. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje de manhã. A gente gosta muito do assunto, evidentemente. Temos uma colaboração, como o Márcio já falou, muito produtiva com a MT, para a gente você ter essa visão da indústria, a visão de empresa, é muito complementar ao que a gente precisa dessa complementaridade, e a gente tem interagido bem desde então. Bom, eu diria a vocês assim, eu sou um cara da COP, eu nunca tive outro emprego a não ser na academia. Sou professor titular lá, e hoje sou coordenador do Núcleo Avançado de Computação de Alto Desempenho, e na parte mais acadêmica, na área interdisciplinar
Engenharia e Ciência Computacional da COP. Pode procurar lá, entrar na página da COP, cursos, tem o link da área interdisciplinar, você vai aparecer lá também uma gravação minha falando um monte de bobagem, um monte de besteira da área interdisciplinar lá. Mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui. O nosso bate-bola aqui, eu vou comentar um pouco sobre a HPC, né? Eu acho que o Márcio e o Marcelo me convidaram numa ocasião muito, muito interessante. Fazem 2, 3 dias, no dia 22 de junho, se não me engano, foi colocada, né, para fora, foi divulgada a lista dos 500 maiores supercomputadores do mundo. Bom, primeiro a gente tem que entender, é engraçado, né, esse negócio de HPC, o High Performance Computing, ou supercomputação, supercomputador tem uma definição precisa, puxada em livro, que eu ensino para os meus amigos, para os meus alunos e para os amigos, né? Então, a definição, um supercomputador é uma máquina de uso geral mais rápida num determinado tempo, ou seja, essa definição é móvel, e o que diz que é mais rápido é um benchmark que cresceu da academia e foi para a indústria, que se chama-se High Performance LINPACK. Tecnicamente, é a solução dos sistemas de equações lineares denso, o maior possível que dá na sua máquina, né, em paralelo, explorando todas as capacidades da sua máquina. Tem um site que eu vou botar aqui no chat. Aqui, pronto, botei. Onde tem essas informações todas lá, mas, então, dizendo, isso é supercomputação, e a gente está num momento muito interessante, porque, ao longo do ano, tem 2 momentos onde essa lista top 500 são atualizadas. Um agora em junho, na Europa, e outro em novembro, nos Estados Unidos. Eu e Márcio já fomos a vários desses eventos, né, Márcio? É legal, né? Esses eventos são super legais, são, assim, interessantes, uma mistura de feira de negócios e uma congresso científico de alta qualidade. Não, o que é mais fascinante é a presença da indústria e da universidade, como se fosse, me lembrava as feiras de ciências que a gente participava antigamente, que existia com uma sinergia muito forte, é impressionante como é que os papers são colocados, os estudos, e a grande indústria mesmo, da Boeing, a Microsoft, passando por IBM. Está todo mundo lá. E estão na Europa, né? Então agora acabou de acontecer na Europa, esse ano foi um evento totalmente remoto, mas a comunidade de HPC foi surpreendida. Todo mundo esperava, né, que a China, a briga China-Estados Unidos, que estava colocada nos últimos anos, os japoneses tomaram a coroa e divulgaram agora a primeira, eles têm a máquina número 1 do mundo. E é interessante que é uma máquina híbrida baseada em processadores ARM. E existia, né, para a gente entender a capacidade computacional dessas máquinas, à medida que você tem agora, né, que se persegue, e que se iria bater por volta entre 2020 e 2020 e poucos, era a marca alucinante de 1 petaflop, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 18 operações de pontos flutuantes por segundo no benchmark do High Performance LINPACK, que é a solução do sistema de equações. Os japoneses chegaram com essa máquina perto disso, estão na metade do caminho. Então, a gente já está na metade do caminho. Se a gente considerar que várias coisas que se faz hoje, principalmente na área de machine learning, você não precisa de precisão dupla, precisão simples, testes indicam que essa máquina já chega na limiar, praticamente, para efeitos práticos, a 1 petaflop de potência, essa máquina japonesa, em aplicações de machine learning, né? E é impressionante a gente olhar essa lista e ver o que está acontecendo. Então, chegou-se lá, máquinas com processadores ARM, nossa, quem diria? A maioria delas são todas híbridas. As máquinas têm todas têm um tipo de acelerador, várias CPUs, várias combinações, uma arquitetura híbrida, completamente paralela, ou seja, paralelismo em diferentes níveis. Você tem paralelismo a nível do processador,
paralelismo a nível de múltiplas CPUs, paralelismo dentro das shelves, paralelismo dentro dos racks, redes de alta velocidade, ligando essas coisas todas. Então, é uma sofisticação tecnológica absurda. Entre as 10 primeiras máquinas estão os suspeitos de sempre, né? Americanos, chineses, os grandes laboratórios chineses, mas a surpresa aqui também é que, mesmo nessa crise toda que nós estamos passando, existe uma máquina da indústria de óleo e gás, da Eni, que é uma máquina da Dell, entre os 10 primeiros, voltada para a área de óleo e gás. E a gente vê crise de pandemia, crise na área de óleo e gás, mesmo assim, no longo prazo, as pessoas ainda estão investindo nessas máquinas para agregar valor. Então, a Eni está nessa lista com uma máquina fornecida pela Dell, PowerEdge, basicamente. E a maior máquina numa universidade continua a máquina da Universidade do Texas, em Austin, né, do Texas Advanced Computer Center, que é nosso parceiro. Quer dizer, vamos colocar as coisas na medida certa. Nós somos parceiros deles. Né? A gente está sempre em contato. Aquele Márcio está rindo, porque já viu lá a gente conversando com o TAC, a gente tem uma relação muito boa com eles, mas eles são a maior máquina na universidade, entre eles estão as 10 primeiras do mundo, assim como os chineses e americanos. Para colocar uma coisa, para quem nunca olhou esses top 500, tem duas coisas importantes que eu gostaria de salientar. O top 500 hoje ele é reconhecido como um índice de sofisticação tecnológica. Países que estão presentes, ou têm presença com máquinas no top 500, eles são reconhecidos países que têm uma complexidade na sua economia, uma indústria competitiva, etc. Por exemplo, todos os países da OCDE têm máquinas lá. Né? Então, isso é um indicador claro de sofisticação da sua economia, sofisticação tecnológica, etc. A pergunta que vocês poderiam me fazer é, bom, e nós? Nós estamos lá? Estamos sim. Estamos sim. Nós temos, se não me engano, 4 máquinas lá, isso é fácil de ver. Existe pessoal que não... Tem até um aplicativo, você pode baixar o aplicativo, eu tenho um aplicativo disso, do Top 500, no meu celular. Inclusive acho que eu lembrei de falar uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos, eu rodo o benchmark no meu celular para os meus alunos também, né? Tem um aplicativo aqui que você roda o celular. Se vocês forem olhar, a capacidade de cálculo do meu iPhone 10 é equivalente a um supercomputador dos anos 1995, por aí, que a gente tinha lá na COP. É isso, essa para a gente ver como esse negócio cresce exponencialmente a capacidade de cálculo. Mas, retomando o assunto, o Brasil está lá. Estamos também com 2 máquinas da Petrobras, né, lá da exploração e produção, uma máquina acadêmica, no Laboratório Nacional de Computação Científica, uma máquina na Bahia. A máquina da COP já esteve lá, mas para você se manter nessa lista, os investimentos têm que ser constantes, você tem que atualizar seu parque todo ano, e é uma coisa que a gente não consegue fazer de forma geral na área acadêmica do Brasil. Então, assim, apesar da nossa... Eu não posso dizer que a COP tem uma máquina pequena, a máquina nossa tem 6.000 cores, é uma máquina hoje de médio porte, um bom tamanho para uma universidade, principalmente na América Latina, mas a gente já esteve na lista e não estamos mais. Enfim, né? Mas eu acho que em termos de contextualização, estou pensando aqui, eu acho que esse é o tema geral. E é interessante observar também que vocês podem perguntar, bom, o que essas máquinas fazem? A maioria delas está na indústria, de uma maneira em geral, né? Presente na óleo e gás, telecomunicações, todo mundo de rede social, Facebook, Google, etc., tem essas máquinas. O pessoal que faz previsão do tempo, todos os centros mundiais de previsão do tempo têm isso. Provedores de serviço têm isso. As próprias empresas têm suas máquinas de demonstração. Indústria de defesa, claro, tem isso, né? Não sei se vocês sabem um pouquinho, um comentário que em 1993, quando os Estados Unidos assinou o Tratado de Não Proliferação dos Testes Nucleares, de banimento dos testes nucleares, de toda a sua indústria de armamento nuclear para ser virtual, se deu o primeiro boom da supercomputação. A partir daí que cresceram os clusters, né?
porque já que você não pode fazer teste nuclear, proibido, toda a questão de todo o armamento, toda míssil, todas essas coisas foram passadas a ser desenvolvidas na engenharia, toda a sua engenharia e ciência básica foram passadas a ser desenvolvidas virtualmente e deu o primeiro boom dos supercomputadores. Aí que, se você olhar a lista do Top 500, eles caracterizam como laboratório de pesquisa isso, que são os grandes laboratórios do Departamento de Energia americano e Departamento de Defesa americano. Um outro caso legal é que uma vez, quando a gente tinha uma máquina... Ano passado, a Cray Computers, que era uma das maiores fornecedoras de equipamento de supercomputação, a mais tradicional, foi comprada pela HPE, ela já não faz parte da HPE. A COP, durante muitos anos, teve computadores da Cray Computers, né? E eles tinham uma pequena base de manutenção, etc., aqui no Brasil, mas com brasileiros. E uma vez nós precisamos de uma determinada manutenção e o cara responsável estava de férias, eles trouxeram um técnico dos Estados Unidos. Aí volta lá, volta conversando, me perguntando como é que você entrou nesse negócio de supercomputação. Ah, não, eu aprendi isso quando eu estava na Marinha. Falei, na Marinha? Eu servi na Marinha. Ah, você serviu na Marinha? Eu me formei técnico em computação, fui recrutado pela Marinha. E você fazia o quê? Ah, não, eu servia num submarino nuclear classe Los Angeles. Hã? Submarino nuclear classe Los Angeles tem 3 supercomputadores da Cray lá dentro, um para balística, outro para comunicação e um spare. E eu era o cara encarregado da manutenção desses supercomputadores, olhando assim. E você ficava quanto tempo sem vir à tona? Não, 6 meses a gente ficava patrulhando o mundo, andando por baixo, sem vir à tona. E assim, eu fiquei assim, né? Bom, só para vocês sentirem como esse negócio é a Fórmula 1 mesmo da computação. Bom, eu acho que eu já estava saindo retomar aqui o curso da conversa, que eu já estava saindo pela tangente aqui. Sei lá, Marcelo e Márcio que estão dirigindo aqui, me coloquem de novo nos trilhos, por favor, da conversa. Vamos dar foco de novo. Não, mas aqui, Álvaro, aqui não tem trilho, não. Aqui é pista livre. O objetivo justamente é esse, é manter o papo fluindo. Né? A gente está aqui falando, e aqui, não sei, aqui no Brasil, em termos de aplicações, a gente vê muito na área de HPC, principalmente óleo e gás, né? As grandes que estão aqui, muitas delas a Petrobras faz inteiramente seu processamento aqui, as outras nem tanto, as grandes operadoras internacionais têm alguma base aqui, mas normalmente elas não têm. É engraçado você ver que na lista, você pode procurar no Top 500, por exemplo, uma das grandes operadoras aqui no Brasil hoje é a Total, e a Total ela concentra todo o seu processamento em Pau, na sua máquina, que é uma máquina da HPE também, na França. Né? A Repsol ela tem uma pequena parte aqui, mas ela faz entre a Espanha e seu processamento entre a Espanha e Houston, nos Estados Unidos. Né? Então, mas você tem isso sempre. Na área de óleo e gás. Um pessoal que é muito quietinho, mas tem muita máquina também fazendo HPC, é o mundo dos bancos. Transações financeiras hoje, elas são todas baseadas em máquinas de HPC, mas esses caras não costumam dizer o que tem. Então é difícil você ver máquina de banco no Top 500, mas a gente sabe que eles têm, e tem muitas dessas transações correndo aqui, inclusive máquinas brasileiras. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, a própria Receita Federal no Brasil anunciou uma máquina e, se não me engano, alguns anos eles andaram no Top 500, depois passaram a não dizer que estavam, mas continuam investindo nessa direção. Né? A Receita tem lá máquinas que são em servidores que estão isso. Então, essa ideia de HPC em suas soluções tecnológicas, hoje elas permeiam todos os campos da atividade da TI, de uma maneira geral, mas elas costumam ser escondidas. E aí a gente entra num tópico que o Márcio e o Marcelo ficam sempre me cutucando, que é essa história de a gente, sei lá, discutir um pouco, assim, eu
Imagina, suponha que eu tenho um problema para resolver e esse problema seja além da capacidade computacional instalada, da minha capacidade computacional instalada. O que eu faço, né? O que eu faço para perceber quando eu tenho uma aplicação, quando eu posso procurar buscar uma máquina de HPC para isso? Como é que a gente se estrutura para entrar nisso? Primeiro, né, normalmente a gente acredita, vocês podem me perguntar, o que é um problema que mereça ser HPC? Nesse nível dos 10 primeiros do top 500, são chamados grandes desafios da ciência e da indústria. Aquelas coisas, né? Achar a cura da Covid, hoje está todo mundo falando nisso, então tem pessoal fazendo simulações moleculares astronômicas. Eu esqueci de dizer que a indústria farmacêutica, se vocês olharem lá, também todas elas têm máquinas grandes para fazer simulação molecular. Projeto de novos medicamentos, etc., são todas feitos por simulação. Mas existe uma classe intermediária, né? E isso existe um certo planejamento, exige um certo domínio do que você quer fazer, né? E reconhecer que muitas vezes isso está além da sua capacidade de processamento, seja porque você precisa do resultado para amanhã e não vale a pena você está em dúvida, não é necessariamente, você não precisa investir em ter sua própria infraestrutura para isso, que isso é um investimento complicado e de retorno tem que ser bem planejado. Eu não sei que o total cost of ownership hoje das máquinas de computação de alto desempenho, elas são baseadas não mais no custo da máquina que você tem, mas simplesmente pela energia que você está pagando, custo da eletricidade. A gente está mudando o modelo de billing dessas coisas, em vez de pela quantidade de horas que você está usando nela, para o custo de energia que você está pagando. Em um ano, 2 anos, você já está gastando mais de conta de luz do que você pagou na sua lata, na quantidade de lata lá de processador que você tinha que fazer, e a obsolescência é muito rápida nessa área. Então, você fazer um investimento de planejar para você ter a sua própria infraestrutura de HPC é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada. Não só você ter o problema, mas também você ter a sua base de pessoal que entenda não só do problema, mas que entenda dessas questões todas. Óbvio que uma grande empresa, um Bradesco, uma Petrobras, uma Embraer, ela possui esse tipo de coisa. Mas no mundo brasileiro que a gente vê aqui, certamente essa não é a posição da maioria das empresas aqui. Nesse sentido, a gente tem aprendido muito com o Márcio, essa interação tem que ser muito produtiva, porque para nós, na academia, como é que você faz para usar um HPC? Por exemplo, para você usar um sistema, você está na academia e quer usar a máquina do NACAD ou quer usar a máquina do Laboratório Nacional de Computação Científica, como é que você faz? Você faz um projeto de pesquisa onde você coloca claramente os seus desafios. Nos seus desafios, você diz assim, vou precisar de tantos recursos, estimo que eu vou precisar de tantos recursos computacionais, qual é a quantidade de core, quantidade de GPU que eu vou fazer, tá certo? Eu já vi isso aqui, esse modelo, eu vou falar isso, eu vou comentar isso, mas a questão do planejamento, que eu estou dizendo aqui, você estima os seus recursos computacionais, você diz quais são a plataforma de software que você precisa, o que você precisa fazer, tá certo? Isso passa por um processo de revisão, há uma interação entre as equipes que aprovam o seu projeto e a equipe de planejamento do NACAD para a implantação do seu projeto de utilização do supercomputador, e a gente faz isso com os usuários acadêmicos. No mundo industrial, nas empresas, o que vai acontecer? A presença de empresas como a MT, que fazem esse intermediário, que têm a capacidade de compreender o seu problema, certo? Compreender o seu problema, trabalhar com você e fornecer soluções tailored para você conseguir, pelo menos, a gente começar a resolver algumas coisas, seja na máquina dele, seja na minha máquina. Márcio já chegou lá para mim, tem que rodar um negócio aqui. Seja na minha máquina, ou seja na nuvem.
esse negócio aqui, a gente tem que ter essa expertise para poder resolver. Apareceu um modelo de aluguel de cluster, etc. Aqui a gente tem. Isso está ficando. Eu ia comentar essas coisas assim. Tá, a gente está falando por que adotar, e tem esse modelo que a gente está vendo de por exemplo, aluguel OIM, você pode, qualquer empresa hoje, pode ir lá no NACAD, bater na minha porta e conversar com a gente da mesma forma. Mas eu sempre digo assim, essa camada intermediária de fazer do planejamento, que tem a interlocução, você ter um interlocutor como a IMT é sempre bom, porque ela sabe o que a gente tem, tá certo? Conhece melhor as características do mercado. Eu, por exemplo, conheço muito bem o que a academia quer. Eu reconheço aqui que o Márcio e Marcelo fazem isso, do lado empresarial, fazem isso muito melhor do que eu, tá certo? Mas existem maneiras de você... Essa é mais ou menos a maneira de você planejar as coisas. O que eu gostaria de falar agora é, assim, muita gente pode contrabalançar. Não, hoje existem serviços como a Microsoft Azure, serviço de cloud, a própria AWS, que estão migrando para você oferecer tailoring de cluster. Álvaro, só, desculpe até colocar, mas... eu já estava cansado de ficar falando assim, você me interrompe e coloca de novo. Lá atrás, quando a gente começou esse projeto com a Intel, ela trouxe um conceito muito legal que eu queria te pedir para você e o Marcelo comentarem, que é o conceito do missing middle, né? Porque como você tem que ter um investimento que poucos têm condição de fazer, que é numa máquina, num supercomputador, então a Intel nos cedeu esse equipamento, atualizou o equipamento para que a gente pudesse ganhar a competência de mexer com essa plataforma e esses conhecimentos. E aí o Marcelo liderou esse projeto, ele também esteve com a gente lá várias vezes, lá na Supercomputing, enfim. E na próxima que tiver, a gente está doido para ir, né? Só liberar a passagem, poder pegar um avião para ir para lá e ter eventos com 6, 9 mil pessoas, como eram aqueles eventos que a gente foi. Mas o missing middle é o conceito das empresas que tinham um problema que era factível de ser utilizado no HPC, mas não era um problema de pesquisa. Seja um problema já resolvido com uma questão meteorológica, uma questão sísmica, uma questão de genoma, qualquer coisa que tivesse um modelo matemático, e não era mais uma pesquisa, mas já entrando em produção. Existia um desafio que a cloud pública, ela de fato tem soluções de paralelização, e a gente tem experiências positivas, inclusive usando o apoio de vocês, fazendo otimização de código, tudo isso, para que rode em uma nuvem pública, né? Mas, muitas vezes, você precisa usar a máquina na sua capacidade plena, né? Talvez vocês possam ajudar nessa reflexão sobre esse ponto, né? Quer dizer, quando é que o cara sabe que tem um problema de HPC? Quando é que ele vai... Porque é muito fácil chegar para um sistema de energia, uma OMS, fazer uma previsão de energia, clima, ok, mas a gente está falando já de inteligência artificial, de internet das coisas, de coisas que vão cada vez entrar mais no dia a dia das pessoas. Quer dizer, a gente está vendo nessa transformação essa queda dessa barreira muito rapidamente, né? A gente está dentro de um... Deixa eu só fazer um ligeiro à parte aqui, rapidinho. Eu acho que são duas coisas, né, Márcio? Como você estava colocando, a questão do missing middle é a questão daquela empresa, do negócio, que ele precisa fazer um uso de computação de alto desempenho, mas ele não tem capacidade financeira de fazer aquisição e manter aquilo no seu próprio quintal, né? Então, a gente tem ofertas no mercado em que é o HPC como serviço. A gente vê essas ofertas tanto fora do país como aqui internamente, né? Então, acho que ali a decisão, que até uma pergunta que o Igor falou, se valia a pena ou não, é a questão do planejamento, e você vê o quanto que você vai gastar, se você pode gastar aquilo, né? E se aquela solução lhe atende, né? Então, acho que a primeira coisa é o planejamento. Isso envolve também a outra pergunta, que aí eu acho que é um assunto diferente, mas está tudo envolvido, o seu caso é um caso de HPC,
Né? Marcelo, eu concordo com tudo que o Marcelo falou. A única coisa que eu gostaria de falar é, numa instalação acadêmica, por exemplo, nossa, que você precisa ter, normalmente a gente é medido, como ele falou, vale a pena. O que eu sou cobrado é o que o público, os nossos impostos pagam a luz da universidade, certo? E a universidade paga a luz para garantir o computador no ar, e o computador está lá sempre com o dinheiro dos nossos impostos por outra determinada razão, ou seja, por investimento direto no Ministério da Ciência e Tecnologia, como no LNCC, ou através dos recursos da Agência Nacional do Petróleo, no caso da COP. E a gente é medido pela qualidade e a quantidade de ciência que a gente retorna para a sociedade. Certo? E o nosso retorno com as interações com a empresa. Eu não estou ali, o lucro é um valor agregado intrínseco que você está retornando em ciência para a sociedade e a transmissão do nosso conhecimento para o meio produtivo, com os nossos parceiros. Então, nesse ponto, é um pouco diferente, certo? Como o Marcelo colocou lá, existem empresas, por exemplo, na área de petróleo, é típico, a CGG estava aqui, que elas são empresas que você chega lá e roda faz o seu processamento sísmico, por exemplo, e ela vive de oferecer esse serviço. Então, o valer a pena aqui, você tem que colocar as suas variáveis do seu planejamento, como a gente está discutindo aqui. O Marcelo colocou muito bem essa questão, eu coloquei a outra questão que a gente tem aqui. Então, você tem que ter o fundamental é qual é o seu goal, qual é o valor agregado que a utilização de HPC vai trazer para o seu produto final, para o seu objetivo final, para o seu projeto final. Então, essa é a discussão que a gente está aqui. Enquanto essa questão da cloud, como o Márcio colocou aqui, até alguns anos atrás existia essa dissociação completa. Mas a gente vai vendo uma tendência de essas coisas de maneira, num futuro próximo, essas coisas, se não estão completamente, vamos dizer assim, fundidas, delas irem se fundir. Vamos lembrar uma coisa que é a seguinte, vamos supor que a velocidade de transmissão da rede é infinita. A velocidade de transmissão da rede é infinita. Então, você não tem problema de latência, não tem problema de banda, não tem problema nenhum. Se a gente imaginar isso, você pode agregar todos os nossos recursos computacionais, certo? Você não tem latência nenhuma, todos os recursos, todos os processadores, como uma imensa máquina paralela, onde você não vai ter nenhum problema de transmissão de dados entre elas, nada, e você vai usar agregando todas as nossas CPUs como uma super máquina. No dia que isso acontecer, vai ficar imaterial onde os seus recursos computacionais estão. Então, hoje, a cloud oferece soluções, né, que ainda não são as mesmas dos tipos de problemas que a alto nível do HPC faz. Você pode alocar uma máquina de HPC, mas normalmente hoje, ainda as máquinas de cloud, os provedores de cloud, elas não estão ganhando mais dinheiro na quantidade de CPU que ela oferece, mas na curadoria, na manutenção dos seus dados, na transmissão de dados para lá e para cá. Porque numa aplicação de HPC, normalmente, ela não produz um dado. Você não está atrás de um número. Você está dando a quantidade de dados que sai, que entra e que sai das simulações de HPC é enorme. A gente está vendo muitas vezes na COP que o pós-processamento e você manter seus storage perto, integrados com a máquina de HPC, vale muito a pena, porque você vai pós-processar os seus dados e muitas das simulações que você faz na prática, para interpretação, você está interessado no filme. Ninguém pega mais uma listagem, ninguém fica mais rolando coisa para ver resultado de número de HPC. Isso não existe. Isso é uma interpretação, e são imagens, são filmes, são todas essas coisas que saem disso. Então, a gente tem que compreender que a questão da saída, curadoria e a maneira que você apresenta seus dados
é talvez hoje o maior gargalo, porque você tem as coisas da transmissão. Imagina você vai lá no Márcio e gera 1 terabyte de dados. Você vai ficar transmitido pela nossa internet para você ver em casa? Não. Você vai ter que fazer isso, provavelmente, na local onde os dados estão residentes. Isso coloca mais uma camada de dificuldade no nosso fornecimento. A Márcio parece que quer colocar alguma coisa aqui. Não, o que eu estou vendo é a questão da importância da gente ter... O meu som está péssimo aqui, a conexão. A importância da gente ter conectividade, e uma coisa que você sempre falou para a gente é a questão da interface única de submissão de jobs, para que a gente pudesse ter isso aí. Isso me traz, assim, à baila a importância da colaboração nesse momento, né? Que era outro ponto que a gente tinha que falar, que é a colaboração entre a indústria, principalmente, que todos que precisam de HPC têm um custo elevado de formatação do ambiente, de montagem disso tudo. Talvez fosse uma boa a gente falar sobre essa colaboração, né? Ah, sim, com certeza. Nesse sentido, esse deployment da solução, como a gente está falando, a entrega da solução, é uma coisa que tem que ser construída, e a gente sempre interagiu muito nesse sentido. Quer dizer, tem coisas assim que a gente aprendeu e colocar portais, colocar instrumentação, colocar facilidade de acesso para os nossos usuários e dividir isso, como a AMT está fazendo, né, hoje, se torna extremamente importante, sensível. A gente desenvolveu toda uma tecnologia de IoT, porque hoje, nós estamos em casa na pandemia, a máquina está lá. Minha equipe está monitorando a máquina, monitorando os jobs, os meus usuários estão todos lá monitorando tudo, através de portais. Eu vou olhar aqui, eu vou botar aqui, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas acabei de abrir aqui o meu portal, onde a gente vê o que está acontecendo na máquina. Não, apresentação não. Márcio, eu não vou fazer isso aqui agora na live, mas tinha um botão desse do seu negócio aqui que era compartilhar alguma coisa, mas... não vou conseguir fazer isso agora. Mas daqui a pouco eu boto aqui, acho que tem alguma coisa aqui, ó. O nosso portal, que é uma hora que alguém quiser olhar aqui e ver o que está acontecendo, do tipo de... A gente passou por uma interação com o usuário que é totalmente remota. A gente já tinha isso antes da pandemia, toda a nossa interação com os usuários, toda a nossa operação é completamente remota. E essa troca, o Márcio viu a gente fazer alguma coisa e a gente também viu o que o Márcio andava fazendo lá na MT, que é um negócio legal. Então, isso, assim, essa postura nossa, quando a gente passou a frequentar o supercomputer, nós não estávamos inventando nada. O TAC, por exemplo, já tinha um portal, o Texas Advanced Computer Center, ele já tinha o seu portal de atendimento, e nós aprendemos, quando eu digo assim, a COP e o AMT, aprendeu olhando essas experiências também para fazer isso. Então, hoje, a gente consegue fazer esse gerenciamento de usuários, interação com usuários, filas, transferência de arquivo, etc., tudo de forma remota, com uma máquina que está sendo monitorada, totalmente monitorada. A gente monitora temperatura, energia, etc., e coisa com até câmeras na nossa instalação, a gente faz isso. Então, hoje, até mesmo porque nós temos vários usuários, por exemplo, Petrobras, em março, que você tem que ter, os datacentros têm que ser certificados. Existe a ISO 27001 aí, que, de certa maneira, garante essa questão, inclusive na questão de segurança de dados dos seus clientes, né? A gente roda alguns dados sensíveis no NACAD, não necessariamente de indústria. Existem muitas pesquisas hoje que se fazem com dados sensíveis. Imagina só,
Covid-19, você dá com um dado de localização geográfica de cidadãos. Então, isso são dados sensíveis que, mesmo no ambiente universitário, tem que ser protegidos, tem que ter toda essa questão aqui, né? Tem uma pergunta boa, de novo, do Igor aqui. Workloads de Deep Learning. Cara, as máquinas hoje estão todas mudando para terem aceleradores. Tá? Então, os simuladores que a gente usa e faz, e os simuladores mais avançados, eles têm possibilidade de rodar em CPU e nos diferentes aceleradores. Né? Então, a gente está vendo uma convergência para quando você tem, seja ARM, seja NVIDIA, seja para os aceleradores da Intel, você vai ter uma convergência na utilização dos seus recursos. Uma arquitetura típica hoje, que você vai ter que... Ela tem um acelerador, várias CPUs multicore colocadas nisso, dentro da shelf, tudo isso ligado com InfiniBand. Tá? E a grande diferença hoje que diferencia uma máquina de HPC de um servidor de rede social, por exemplo, é que a maioria dos servidores hoje de rede social, das farms de rede social, elas ainda não têm InfiniBand. Porque o preço ainda está muito caro e o cara não precisa disso para as transações dele. Mas para os workloads de Deep Learning e de IA, a máquina é praticamente indiferenciável de uma máquina de HPC. Tanto é que essa da Fujitsu aqui, da ARM, os workloads de Deep Learning, eles não precisam mais, muitos deles não precisam de usar prisão dupla, 64 bits, eles podem rodar com 32 bits. Mas o benchmark que eu falei no começo da nossa bate-papo aqui, o benchmark, ele exige que a métrica seja feita com 64 bits. Com 64 bits, deu meio petaflop. Se você usar um workload naquela máquina lá no ARM, eles se aproximam de um petaflop, porque estão rodando com 32 bits. Então, mas você não tem diferença nenhuma na arquitetura para isso, certo? Então, essa HPC, o que é HPC puro hoje, nós estamos falando em workload de floating point, clássico, previsão do tempo, geofísica, aerodinâmica, etc., e o workload de Deep Learning. Essas coisas estão se fundindo, e a gente vê isso na prática se fundindo. Quando eu ia falar de dicas, e daqui a pouco, quando a gente vai comentar um pouco mais de dicas e uma coisa de futuro, que o Marcelo já está me olhando aqui, assim, acho que a gente vai ter que avançar nessa discussão, eu ia comentar um pouquinho dessa questão da convergência das coisas. A gente tem experiência, já algumas experiências apontando para essa visão de futuro, e eu estou saindo de novo para uma lateralidade, que a conversa está ficando entre nós, e o Igor está me cutucando aqui com coisas boas pra caramba, no chat, e eu não resisti de comentar isso daqui. Não, mas não tem problema, não. Eu me perdi, Marcelo, volta, me aterriza de novo aqui, Marcelo. Deixa eu só falar para todo mundo, quer dizer, o Igor já adivinhou, mas todo mundo pode colocar as perguntas no chat, né? Não tem problema nenhum. A gente passou aqui por toda uma contextualização, a gente já falou um pouquinho de planejamento, a gente está seguindo uma linha ali. Eu acho que está faltando a gente colocar para quem não tem tanto conhecimento da área, vamos falar um pouquinho de uns causos, de uns cases, que é para... você tem alguns muito interessantes para contar, né? A gente também, quer dizer, como MT, e houve participação do pessoal do NACAD ajudando a gente, né? Até por conta do cluster de HPC da Intel que a gente hospeda, a gente estava e trabalhou em alguns projetos deles de benchmark, foram alguns muito interessantes, né? Aquela questão do planejamento, a questão da adaptação, de melhorar o código para ele rodar de forma mais eficiente, né? A gente participou de junto ao Hospital Sírio-Libanês, né? Em que ele tem um algoritmo
que faz ajustes de proteína para definir medicação do câncer, né? Que a gente conseguiu, num benchmark, baixar em 6 vezes o tempo de processamento, né? Então, esse é um tipo de uso, né, que é sensacional. Quer dizer, o cara vai ter, em 1/6 do tempo, a resposta de como é que ele vai construir um remédio mais eficaz, né? Em questões similares com a Fiocruz, a gente passou, mas eu acho que você tem outros casos aí também. Tem, mas esse caso, Marcelo, é bom indicar isso aqui para você, isso vai direto para o nosso discussão, que no fundo, você dá o retorno científico mais rápido, por outro lado, você dá o retorno gastando menos energia, você vai ser mais rápido, no menor curto do prazo de tempo. Então, quando a gente está fazendo que o TCO, de uma máquina, desse negócio todo hoje, está sendo mudado para a questão de energia, quando a gente otimizava código, porque nós queremos dar o retorno mais rápido e pode ser tipo missão crítica. Eu preciso do medicamento, ser o meu medicamento mais rápido possível. Hoje tem mais uma equação que está se tornando tão predominante quanto. Eu tenho que meus códigos têm que rodar rápido, porque eles são em missão crítica, e tem que gastar menos energia ainda. O que é interessantíssimo também, que você colocou, Álvaro, é a ciência computacional, na medida em que ela é uma nova forma de fazer ciência, né? A simulação. Se você pudesse explicar para a gente e para o pessoal o que é isso, né? Na verdade, as perguntas, o Eduardo fez uma pergunta aqui interessante, o Igor também está colaborando bastante, ele é uma das pessoas que mais entende do tema. Aí essa horizontalidade, né? Quer dizer, a computação, ela é algo que entrou nas nossas vidas de uma forma muito, muito clara, né? E por trás disso, você tem toda a infraestrutura que é necessária para isso, né? Essa infraestrutura hoje está na ponta dos nossos dedos, pode ser numa nuvem pública, pode ser numa instituição como o Lobo Carneiro, da UFRJ, Santos Dumont, Iemanjá, ou uma colaboração entre a própria indústria que tem que investir nisso, os bancos, como você falou, com o High Frequency Trading, são grandes usuários dessa capacidade. Eu acho, também, já que o legal o Álvaro, ele tem uma cabeça que tem InfiniBand, né? Muito mais, passa muita informação e é além da gente, mas o que eu vejo assim, e já ensaiando uma visão de futuro, é que no futuro a gente vai ter o Uber da supercomputação. Nós vamos ter a possibilidade de ter uma plataforma única de submissão de jobs, e quem quiser entrar nesse Uber, tiver uma máquina, como eu que tenho o meu carro, se eu estiver querendo colocar o meu carro à disposição para passear, ou para levar alguém para passear, ou levar alguém para trabalhar e tal, eu posso usar um aplicativo para isso. A gente vai ver, eu acho que muito rapidamente, plataformas que possam ter isso. A nossa maior ganho na aproximação com o HPC, e com principalmente nessa oportunidade que a Intel nos deu, e essa frente que nos abriu junto com o NACAD, foi o conhecimento da equipe que trabalha com o Marcelo, né? Tanto na parte, aquela experiência com a Colfax, a experiência com a Embraer, foram experiências fantásticas. E o mais interessante disso, a gente vê tudo, Álvaro, desde inteligência artificial, a gestão da infraestrutura, chegando no mundo comercial, né? Quer dizer, é exatamente o que você falou, vem dali tudo, né? E aí a gente fica na fronteira, muito, muito interessante isso. Marcelo, você que está mais ou menos aí entendendo o contexto aí, como é que estão as coisas aí para a gente, tempo e tudo? Não, pois é, o que você estava falando, né? Há algum tempo atrás a gente via isso, muito tempo atrás, né? No meu tempo de mestrando, a gente via os algoritmos, mas não tinha capacidade computacional para rodar aquilo rápido. Hoje a gente tem uma capacidade computacional, a gente tem muita aplicação para fazer isso, e essa capacidade computacional está tornando isso acessível para o mercado. Então, a gente começa a ver várias aplicações de IoT, inteligência artificial, né, e várias outras nas empresas.
Primeiro a gente viu só nas empresas de altíssimo porte. Agora a gente está vendo investir, né? O missing middle. Então, é aquela popularização. Isso vai virar o dia a dia. Não. Daqui a pouco, o seu iPhone 23 já vai estar com esse negócio rodando ali, né? Talvez, né? Mas assim, a gente é que nem aquela história do previsão do tempo, né? Eu vou querer mais e mais precisão, o meu grid vai ficar cada vez menor, eu vou precisar... Essa é outra questão, missão crítica, eu vou melhorar a qualidade das minhas previsões. Então, a gente tem que imaginar que a capacidade computacional aumenta, mas o refinamento dos nossos processos exige cada vez mais. Então, Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta para você responder. Mas antes eu tinha que falar uma coisa aqui. Desde os tempos dos meus alunos, não sei o quê, ainda a gente pode falar essa coisa toda, mas continua aquela velha história que a gente sabe. Garbage in, garbage out, né? Isso aí. Esse é o invariante, né? Mande lá a sua pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na verdade, a gente está vendo a situação, como ela cresceu, como ela evoluiu, como ela chegou ao ponto que está hoje, né? Como é que você vê isso para o futuro, né? Como é que você vê a aplicação dessa computação de alto desempenho no futuro, e principalmente no Brasil, né? O Brasil, a gente tem diversas coisas que podem se tornar obstáculos. O Márcio comentou, a conectividade é uma delas, né? Mas como é que você vê essa introdução de computação de alto desempenho, essa evolução da computação de alto desempenho no mundo e no Brasil? E aí eu estou juntando isso a uma pergunta que o Eduardo fez, né, que foi muito boa. O que pode ser feito, né, por empresas, academia, governo, né, para fomentar isso? Né? Tá. Primeiro, vamos colocar uma coisa assim... deixa eu estruturar a minha resposta. A gente está falando aqui de ciência computacional. Márcio me deu uma cutucada e eu tenho que voltar para esse aspecto fundamental para isso. Hoje, a gente tem que entender que as 3 formas de você evoluir o conhecimento, antigamente eram 2, teoria e experimentação. Hoje tem teoria, experimentação e a parte computacional. Você usa o computador para produzir conhecimento, para agregar valor. Né? A ciência computacional, ela diz respeito a todo uso de computação. A ciência da computação hoje, o cara faz o compilador, faz o banco de dados, faz os algoritmos, as coisas fundamentais. Mas a utilização dos modelos matemáticos para resolver problemas de relevância na natureza e para a sociedade é o que a gente chama de ciência computacional, que é o que nós estamos tratando aqui. E, normalmente, esses problemas, quando estão de uma escala alta, eles são resolvidos em máquinas de alto desempenho. Ou seja, a formação continuada, é aquela coisa que a gente vive dizendo, né? As pessoas que atuam na área hoje, normalmente, têm uma formação multidisciplinar. Nós temos aqui 3 engenheiros vindo de eu, você e Marcelo, de diferentes formações, mas a gente atua na área, cada um pelo seu lado, né? Mas com esse viés que a gente aprendeu a trafegar nessas áreas para atender diferentes necessidades que a gente vê, né? Todos com papéis complementares. Normalmente, o que a gente vê também é que você vê que, ao longo do tempo, a complexidade vai aumentando. Você tem um problema, né, que é um desafio na pesquisa, esse problema passa para a indústria passa para resolver. Quando você passa a resolver e vender aquilo, você melhora seus processos. Bate lá em cima de novo, vem na academia. Então, as coisas crescem juntos, né? De uma maneira que elas se apontam, elas vão se sofisticando juntas, certo? Juntas. Em 2012, quando o Márcio entrou aqui, você compara como a gente começou a colaborar, compara o nível de sofisticação que a gente está hoje, você vê o quanto que a gente andou. Em todos os níveis. Você pode imaginar, faça uma reflexão, Marcelo e você, olha para dentro da MT e diz assim, olha,
O que eu era em 2012 e o que eu sou agora. Como eu fiquei mais sofisticado nessas coisas todas. Aí, nesse sentido, a gente está caminhando para cada vez mais os serviços ficarem transparentes. Esse apoio dessa infraestrutura, esse negócio para que os nossos usuários, os cientistas que precisam fazer isso, os engenheiros que precisam resolver problemas, os empresários que precisam atacar seus problemas hoje, que é um empresário que precisa rodar um sistema de inteligência artificial, ele vai rodar praticamente uma máquina de alto desempenho, para a gente fazer isso seja seamless, que as pessoas não tenham cuidado e possam focar naquilo que interessa. Uma empresa que vai precisar de gerar consultas à inteligência artificial, ela não pode perder 80% do seu trabalho, do seu tempo alocado para isso, com investimento, etc., e gastar o tempo em fazer rodar. Não, ela quer analisar os resultados do processo de inteligência artificial que ela tem. Quando eu volto a dizer que as grandes fazem isso tudo, claro, a Petrobras tem uma TI de mais de 300 pessoas, ela tem um monte de gente para fazer isso, e o geofísico pode se dedicar, entrar lá na máquina, rodar e ficar olhando o que eles têm que fazer mesmo, que é o core business da empresa. O core business da empresa não é rodar job não é rodar job no supercomputador. O core business é arrumar petróleo. O meu core business não é vender hora de HPC. O meu core business é produzir ciência. A COP, em todos os meus... 95% das minhas interações com a indústria, a maioria dos parceiros da COP não estava muito interessado onde é que eu ia rodar, onde é que ia fazer aquilo, não. Ele quer o resultado de engenharia, quer o seu resultado de ciência, quer o resultado que se agrega o valor ao seu core business. Certo? Só que, como a gente está dizendo que os problemas se sofisticam, às vezes o cara precisa... A gente tem que entender que existe essa cadeia de colaboração, né, nesse meio tempo, e a minha visão de futuro é que isso vai ser cada vez mais escondido. A gente está trabalhando muito em diversas áreas para que isso seja cada vez mais foco total na solução do core business do cara, que é a solução do problema do cara. Né? Aí a gente está falando assim, bom, o que as empresas podem fazer? Aqui na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, existem organismos governamentais e as pessoas, e os governos reconhecem que essa área é importante. A National Science Foundation, ela tem uma área de Computer Science, mas a HPC não está lá. A HPC está no Directorate of Computing, que faz a ciência e engenharia computacional. O sistema público europeu tem a área de ciência computacional, onde você tem os computadores de alto desempenho, etc. Então, a gente está falando de coisas separadas. Ciência da computação é uma coisa, HPC, ciência computacional, é outra coisa. Claro que há muita interação. No Brasil, nós não temos isso. A luta pelo financiamento que a gente tem que participar eu tenho um gráfico que eu não vou procurar nem mostrar para vocês agora, que você vê que claramente o investimento público em computação de alto desempenho no Brasil, que vem desde 1988, a COP fez a primeira máquina de HPC no Brasil, com 8 cores em 1988, tá certo? 640 megaflops. Isso aí não é nada perto do nosso celular. Mas, assim, né, o meu iPhone dá 1.2 gigaflops, eu já fiz essa conta. Mas eles estão associados aos ciclos econômicos do país. Nós estamos vivendo uma área de baixa, então os investimentos públicos disso vão ser hoje muito baixos. O que a gente precisa é maior articulação. Né? A gente tem um espaço hoje, que o Márcio faz parte, que é o Hub Rio, que é uma iniciativa que envolve várias universidades, várias companhias presentes, várias associações profissionais, para promover esse tipo de coisa, e a gente falar com os autores e se unir, ter mais eventos desses, ter mais coisa desse, ter mais participação, mais interação. Na Europa, por exemplo, eu vou colocar aqui assim, quem procurar pode olhar isso aqui, para vocês verem. Tem um Fórum Teratec, que é todo ano em Paris. Tem o PRACE.eu, que é o sistema europeu. Estou colocando essas coisas no chat.
você vê que os mecanismos de financiamento, nos Estados Unidos também, tá? Mas eu lembrei os europeus, que é mais fácil, que estavam na minha cabeça aqui, que eu estava olhando esses dois, antes de entrar aqui para lembrar algumas coisas. Você vai ver que muitas vezes o modelo de financiamento aparece em consórcios. Consórcios que envolvem universidades, empresas públicas, grandes empresas, SMEs, etc. Todos esses consórcios organizados. Nós não temos isso no Brasil. O Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ele representa somente a parte acadêmica. Você tem, por exemplo, a Petrobras como operadora, com a sua, vamos dizer assim, investimentos em infraestrutura de pesquisas que ela tem que fazer pelas obrigações da lei junto com a ANP, ela tem feito investimentos importantes na área de HPC nas instituições acadêmicas no Brasil. Tem sim, mas isso não é coordenado. Atende muito os interesses, parte da academia, atende parte dos interesses da própria Petrobras e atende a cumprimento das suas obrigações fiscais, que ela tem que fazer isso com o recolhimento dos impostos. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo de discutir isso aqui é um passo importante para a gente obter essa articulação no país. Eu fico feliz do Márcio tocar isso. A CESPRO teve um papo. Já quando o Márcio estava na CESPRO, a gente tentava colocar essa coisa, e essa discussão tem que estar presente, sim. Certo? Esse trabalho tem que ser coordenado, e não é só a academia que tem que fazer, não. Se não tiver as empresas, esse negócio não sai do lugar. Eu consegui resgatar aqui um boné que eu ganhei do Albino, do professor Albino, que trabalha contigo, na última supercomputing que ele foi. Ainda bem que a gente tem gente teimosa, né? Que dadas as circunstâncias, eu não chamaria vocês de teimosos, de persistentes, são teimosos, né? Que estão ali no jogo por pura teima, né? Não faltam oportunidades e caminhos, mas o que eu vejo, Álvaro, tem uma pergunta interessante da Vanessa aqui, falando da multidisciplinaridade e tal. Eu posso dizer que a gente esbarra com gente da Fundação Oswaldo Cruz, com gente do INCA, o próprio INCA e a Fundação têm clusters menores, que às vezes precisam transbordar, precisam discutir os modelos matemáticos e tudo para funcionar. Mas o que acontece? A situação atual, esse momento de aceleração, a gente tem que aproveitar ele e fazer o que a gente acredita, né? A gente ficou impressionado com a recepção que a gente teve do NACAD, do professor Álvaro, do Albino, e toda a equipe que tem lá para trabalhar. Quer dizer, o Marcelo tem uma comunicação direta com o pessoal lá, tira dúvidas, aplica, faz teste de hipóteses, aplica muito do que tem lá dentro desse modelo continuado. Agora, o que eu vejo é, se a gente for olhar uma coisa que aconteceu muito fácil aqui, a telemedicina, ela não era permitida, né? A gente usar um recurso de telecomunicações para uma consulta médica que poderia ser gravada, portanto, responsabilizando mais ainda, ela não era o atendimento de terapeutas, psicólogos para situações, não era permitido até a pandemia. E, de repente, se viu numa situação que precisava disso. O que a gente precisa é de ter mais pessoas como você, Álvaro, que tem a disposição de vir conversar e bota na mesa. Olha só, pessoal, eu tenho isso aqui, vem para cá, vamos conversar, vamos ver, e tentar criar, quer dizer, até o Marcelo colocou essa questão de futuro, né? A gente falou aqui, a tendência é cobrar o Joule, a energia das máquinas, e não os ciclos de CPUs, né, no futuro. Mas eu acho que a gente vai ganhar muito se a gente aproveitar essa situação para tornar a nossa rede, de fato, uma rede completa, e não uma rede isolada com determinados pontos, né? E hoje, a transformação digital, ela diz que você não tem mais esses modelos hierárquicos, você tem modelos de rede, isso qualquer consultoria que está analisando isso tem essa visão, e você passa a ter a multidisciplinaridade, que foi uma pergunta feita aqui pela Vanessa, e você tem que ter a colaboração de todos, não tem mais essa questão, para que a gente possa ter soluções da economia colaborativa na ciência também. E aí usar os supercomputadores, a capacidade da indústria de investir, a capacidade da academia
de trazer as melhores soluções para os problemas complexos que só a academia consegue lidar e por aí. Então, Álvaro, eu, enfim, acho o maior prazer que a gente teve, eu acho que o Marcelo pode até compartilhar comigo, foi a proximidade que nós temos e a amizade que a gente estabeleceu e saber que tem esse canal, né? Isso aqui, que bom que a gente não pediu para você falar do seu currículo, porque senão precisaria de 3 lives do tamanho dessa daqui, para a gente colocar aqui. Porque desde sempre você sempre foi conectado, e até a tecnologia permite isso, né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo e para você, Álvaro, para as considerações finais que vocês tiverem. A gente está aí à disposição para isso. Não, eu queria aproveitar e agradecer também, Álvaro, foi muito bom receber você aqui, e como o Márcio falou, um prazer enorme estar nessa parceria. Você tem um boné desse, não tem, mano? Não tenho, não. Eu acho que alguém pegou o outro que veio. Mas agradecer essa parceria. Eu acho que é assim que a gente constrói, né? Quer dizer, a gente vai trocando ideia, a gente vai trocando, um vai ensinando o outro, vai apresentando pontos de vista diferentes. Isso é gradiente de crescimento, né? A gente passou um pouquinho da hora prevista aqui, então eu vou só agradecer vocês, agradecer a todo mundo que participou, que fez pergunta. Se alguma pergunta que não foi respondida, a gente depois responde por e-mail ou entra em contato de alguma maneira. Álvaro, obrigado. Cara, foi ótimo essa conversa, foi um papo ótimo, o famoso papo reto. Eu sou professor, tenho mas assim, eu reconheço, e aí aprendi nos anos todos que eu colaboro com a indústria, etc., que a indústria, eu sei algumas coisas e vocês sabem também muitas coisas que eu não sei. Papo reto aqui entre nós, é isso. Vocês sabem muita coisa que eu não sei e eu sei coisas que vocês não sabem. Então, a única maneira da gente continuar daqui para frente, que todo mundo ganha, é fazer o win-win situation. Abrir. É bom que com o Márcio e com vocês, a gente sempre tem um papo reto, coloca as coisas claras na mesa, nunca teve problema nenhum de colaborar, e assim, a gente só consegue fazer isso se as nossas redes foram baseadas em interação e confiança mútua. Nós temos essa interação, essa confiança mútua, e a maneira da gente avançar, para mim, é essa. Porque ninguém, em sã consciência, consegue hoje cobrir todos os aspectos desses problemas complexos que a gente enfrenta no dia a dia. Não adianta. Não adianta. Então, só com muita colaboração, muita confiança, fazer nas nossas redes, no nosso trabalho, e a gente conseguir fazer as coisas juntos. Gente, foi ótimo passar essa hora aqui com vocês, e a gente, se deixar, a gente continua, né? Se deixar, a gente continua, que espaço aqui, a gente não chegou nem na metade ainda. Bom, gente, um prazer enorme. E olha, pode me chamar de novo que eu venho. Vamos combinar. Gente, acho que é isso. Obrigado pela presença de todos. Obrigado.